Hola amores, bienvenidos a mais uma classe comigo. Espero que tenham passado bem, espero que tenham dormido e despertado bem, tranquilos. Hoje vamos ao segundo módulo, então quero que peguem suas apostilas e hablam a la classe del módulo 2. Vamos tratar del artículo neutro lo. Vamos fazer uma reflexão a esta imagem, a esse dibujo que está aí. A primeira figura, lo bonito é ser feliz. Depois, lo más triste de la situación es, e depois, lo sucedido me dejó feliz. ¿Qué tiene en común essas frases? Conseguiram perceber que esse lo ele veio antes de palavras que não são substantivos. Então, nós vamos aprender mais a fundo o porquê que ele é chamado de neutro, artículo neutro lo, e qual que é o uso desse artículo. Mas para isso, vamos verificar, vamos retomar os artículos que não são neutros, tá? Incluso ayer, nós estávamos trabalhando sobre os objetos del aula, e os indeterminados apareceram allá. Então, você sabia uma regla, lápis. Então, os artigos indeterminados, eles não são neutros, assim como os determinados que não são neutros. Porque, a ver, os artículos não neutros são palavras variáveis que se antepõem ao substantivo, a qualquer palavra ou oração que tenha valor de substantivo, indicando o gênero e o número. Isso quer dizer, pessoal, que esse artigo, os artigos que não são neutros, que são os determinados e os indeterminados, eles não são neutros porque eles variam em gênero, em número. Então, o ele é para masculino, o lá é para feminino. E nós temos os plurais, los e las. Já o artículo que é chamado neutro lo, ele não tem gênero, ele pode usar tanto para uma coisa quanto para outra. Tem um detalhe, a gente não usa o lo com substantivo, ele sempre se antepõe, tá? Em outros casos. Vamos ver a definição para esse artículo neutro e os casos que eu acabei de mencionar. É um artículo determinado que se utiliza para referir-nos a conceitos abstratos, ou seja, a coisas que a gente imagina, que a gente sente, que a gente não pode palpar. Diogo, o artículo neutro lo nunca vai acompanhado de substantivo. O artículo neutro lo não existe en el idioma português. Los brasileños suelen cometer el error de confundir el artículo lo con o, que é o artículo masculino em português. Então, uma coisa precisa ficar bem claro, que não existe esse artículo aqui a nós outros. Em Brasil, só o, os, a, as, unos, e assim por delante. E em espanhol, temos esses que são determinantes e indeterminantes, además desse que é neutro, que é lo. E não lo vamos usar antes de substantivo, nunca. Quando vamos usá-lo, então? Vamos usá-los antes de adjetivos, advérbios, tá? Então, olha lá por que a gente não pode confundir lo com ele. Ele se usa delante de substantivos em geral, como dias de las semanas, expressões de tempo, nomes de rios, mares, lagos, montanhas, formas de tratamento, nomes de alguns países. Então, el niño, la niña, el Oceano Pacífico, el Rio de la Plata. Já o lo, ele é invariável, então isso quer dizer que o ele se transforma em lá se for mulher. Já o lo não, vai ser lo com mulher ou com homem, só que não vamos usar antes de substantivos. Sempre vamos usá-los antes de adjetivos, de advérbios e as orações que são introduzidas por el pronome relativo que.
No é ele mesmo, que ele é artículo definido ele. Então a gente tem que ter isso bem claro, porque é um erro muito comum que vocês e os estudantes de espanhol fazem em trocar, né, no lugar de lo, colocam ele. Não pode, tá? Então a gente vai colocar o lo antes de adjetivos, de advérbios e antes do pronome relativo que. Vamos ver alguns casos aqui, tá? Observa as frases de la introducción. Então, essa parte está na apostila de vocês. Lo bonito es ser feliz, lo más triste es la situación, lo sucedido me dejó feliz. Então, bonito é um adjetivo, mas é um advérbio e sucedido é um particípio. E qual que é o objetivo desse lo antes dessas palavras? O objetivo é dar valor de substantivo na oração. Então, olha o que está escrito lá. O artículo neutro lo é o artículo que não define nem gênero, nem número. Ele irá delante de um adjetivo, de um advérbio ou de um particípio com a função de substantivarlos. Ou seja, estas palavras passarão a ter valor de substantivos na oração. Então, elas vão passar a ter valor de substantivos, mas elas não são substantivos. Nunca a gente pode falar isso aqui, ó, lo libro, lo alumno, lo quaderno. Não, el libro, el alumno, el quaderno, tá bom? E não podemos esquecer que a gente pode utilizar esse artículo neutro antes de que, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios que estão aí na apostila de vocês, tá? Então, vocês primeiro vão explicar o uso do lo em la frase. Vocês vão ler essa frase e vão explicar o uso desse lo nessa frase, tá? Depois, a número 2, vocês vão relacionar as frases para obter as expressões idiomáticas do cotidiano. Então, relaciona a primeira coluna à segunda, tá? Observando também o uso desse lo, que é um artículo neutro, lo. Tranquilos? Depois, señala a alternativa que não há artículo neutro lo e explica sobre seu uso. Então, vocês vão assinalar a alternativa que não tem esse artículo neutro lo e vocês vão explicar o uso desse artículo, tá? Sobre essa aula desse artículo, é só. Então, você tem que fazer os exercícios, tá? Por meio dessa explicação que a maestra ofereceu para vocês. É muito fácil, é muito tranquilo. E aí, em seguida, eu já quero que vocês façam a tarefa, tá? De casa. Vocês vão entrar na tarefa, vocês vão fazer a tarefa que é referente ao módulo de ontem, que nós vimos sobre os objetos de aula, e sobre o artículo neutro. Então, vocês vão fazer as tarefas do módulo 1 e do módulo 2, tá? Eu quero que vocês façam tudo isso nessa aula. Por isso que o videozinho é mais curto, porque a maestra explica e vocês têm que fazer as atividades, tá? Terminou as atividades, vocês vão tirar fotos para mim dessas atividades e vão postar lá no Clipe Escola. Essas atividades referente a ontem e hoje, eu quero que vocês façam na aula de hoje, tá? Eu quero que vocês postem as fotos para mim pelo Clipe Escola até quarta-feira que vem, tá bom? Por que até quarta-feira que vem? Porque aí nós vamos fazer a correção dessas atividades no ao vivo, tá? Só que para fazer a correção, vocês têm que provar que vocês fizeram. Então, façam as atividades, postem para mim e a gente corrige no ao vivo na semana que vem, tá? Besitos! Buen fin de semana, buen estudio a todos. Hasta luego, hasta semana que viene.